Então vamos de seguida iniciar o painel com o contributo da professora Isabel Fialho. A professora Isabel Fialho é docente do Departamento de Pedagogia e Educação da Universidade de Évora, faz parte da direção do CIEP também, é doutorada em Ciências da Educação, mestrado também na área das Ciências da Educação, leciona licenciaturas, mestrado também nestas áreas e tem participado em vários projetos nacionais e internacionais nesta área da avaliação de escolas, também avaliação das aprendizagens, práticas inclusivas, sucesso académico, com publicações várias. Coordenou, fez o acompanhamento científico do projeto Turma Mais, Programa Mais Sucesso Escolar, o Estudo Nacional de Avaliação Externa das Atividades de Enriquecimento Curricular, participa como perita externa no Programa de Avaliação Externa das Escolas e no acompanhamento do Programa TAPE, e muito brevemente é isto, passo já a palavra. Então, muito boa tarde. Tinha preparado isto para 15 minutos, vou acelerar, vais-me controlar para demorar 10, para ver se conseguimos de alguma forma recuperar algum tempo que o professor Verdasca tomou a mais. Estou a brincar. Pronto, eu vou falar de facto, o tema deste painel é supervisão, já hoje se falou aqui na parte da manhã da supervisão e vamos agora dedicar este painel precisamente a esse tema que se enquadra dentro do tema geral deste seminário. E quando se fala de supervisão, surge logo um grande obstáculo que tem a ver com a relação que se estabelece com a avaliação de desempenho docente. E, portanto, para tentar desde já clarificar que quando falamos de supervisão não estamos de todo a falar de avaliação de desempenho, eu penso que este diapositivo, inspirado em dois autores norte-americanos, o Nolan e o Hoover, nos podem, de alguma forma, permitir perceber que, efetivamente, são processos, ainda que processos com funções organizacionais e, portanto, inerentes às escolas, eles têm, de facto, características diferentes. E, portanto, eles dizem-nos que a avaliação serve para fazer juízos de valor, a supervisão serve para promover o desenvolvimento profissional. A avaliação serve para tomar decisões com base nesses juízos de valor, a supervisão serve para a melhoria do desempenho. Portanto, são coisas completamente diferentes. E é isto que é preciso trabalhar nas escolas. É preciso desconstruir estes preconceitos, ultrapassar estas barreiras para, de facto, conseguirmos entrar na sala de aula, porque já vimos que a solução, não digo para todos os problemas, mas para alguns dos problemas estão na sala de aula. E, portanto, temos que entrar na sala de aula para perceber o que é necessário fazer, o que é que podemos melhorar nesse espaço que é ainda o espaço de cada um. Depois há uma outra barreira que tem a ver com a cultura docente, portanto, temos de facto a cultura docente é marcada pelo individualismo, pela uma incipiente cultura de avaliação e de colaboração. Há pouco trabalho colaborativo, há trabalho cooperativo, mas pouco trabalho colaborativo. Depois há um outro aspecto também que é muito importante, que é a ausência do elogio e do reconhecimento do trabalho que é bem feito. É mais fácil dizer aquilo que está mal feito é mais fácil apontar o dedo do que elogiar e reconhecer o trabalho do outro. E isto, de facto, também não abona nada a favor de uma cultura colaborativa. E, portanto, estas características da cultura docente vão, de facto, aumentar a resistência à mudança e limitar o acesso a novas ideias e melhores soluções para o ensino e a aprendizagem. Eu trago aqui uma frase do Christopher Day, eu gosto imenso deste autor. Ele diz que os professores ainda trabalham isoladamente, separados dos seus colegas, durante grande parte do tempo. As oportunidades para a melhoria das práticas, através da observação e da crítica, continuam limitadas e, apesar dos melhores esforços de muitos diretores de escolas para promover culturas colegiais, estas situam-se quase sempre a nível da planificação ou servem para falar sobre o ensino e não para examinar as próprias práticas.
É esta a realidade, não é só nossa, portanto, Christopher Day é um autor inglês e, portanto, este trabalho este texto é de 2003, esta é também a nossa realidade em Portugal em 2016. A supervisão é uma exigência, é um desafio, é uma oportunidade, é tudo isto. É uma exigência porque, desde logo, e já foi aqui referido, ela faz parte do quadro de referência da avaliação externa das escolas. Portanto, logo aí temos que responder a esta exigência. Por outro lado, o Conselho Nacional de Educação, nos seus diversos pareceres e recomendações, também tem vindo a chamar a atenção para a necessidade de se entrar na sala de aula. Portanto, mais uma pressão no sentido de instituir práticas de supervisão nas escolas. Por outro lado, as investigações, muitas investigações, têm revelado as potencialidades da supervisão na melhoria do desempenho docente e, portanto, sendo uma exigência, ela também constitui um desafio para contrariar a cultura individualista dos docentes e para promover uma cultura colaborativa, sendo que uma cultura colaborativa traz inúmeras vantagens. Logo à partida, e isto são ideias retiradas de vários autores, fruto de diversos trabalhos de investigação, uma das vantagens da cultura colaborativa é precisamente o aumento dos níveis de confiança e certeza dos professores relativamente ao trabalho. Outra das vantagens é o estímulo à diversidade e interdependência entre os docentes, que aprendem uns com os outros, identificam preocupações comuns e trabalham coletivamente na resolução dos seus problemas. E outra vantagem ainda, muito mais poderia trazer aqui, mas eu selecionei apenas estas 4. Outra das vantagens da cultura colaborativa é a melhoria do conhecimento profissional produzido, permitindo ensinar mais e melhor. Só há colaboração docente, e eu vou buscar novamente o Christopher Day, ele diz-nos que só há colaboração docente quando os professores falam sobre a prática, se observam uns aos outros na prática, trabalham juntos no planeamento, na avaliação e na investigação sobre o ensino e a aprendizagem e ensinam uns aos outros as coisas que sabem sobre o ensino, a aprendizagem e a liderança. Portanto, estamos a falar de quê? Estamos a falar de uma verdadeira cultura colaborativa que passa necessariamente pela abertura da sala de aula ao outro. É uma oportunidade, a supervisão da prática letiva é também uma oportunidade. É uma oportunidade, e eu aqui fui buscar também 2 autores portugueses, em que eles nos dizem que é muito mais fácil que os professores atribuam responsabilidades e encontrem explicações para o insucesso dos seus alunos nas condições de trabalho do que em aspectos mais ligados com a sua prática. O professor Verdasca falou disso agora. Mais facilmente argumentam sobre a importância e a necessidade de reduzir o tamanho das turmas, melhorar os equipamentos pedagógicos e os edifícios, entre outros aspectos, e dificilmente questionam a eficácia das suas opções pedagógicas e a necessidade de resolver problemas com que se deparam no cotidiano das suas salas de aula. E, portanto, a supervisão vem dar-nos a oportunidade de fazermos uma reflexão, vem-nos dar a oportunidade, desculpem, de fazermos uma reflexão e um questionamento apoiado por alguém que nos está a ajudar a fazer esse questionamento, porque é muito difícil nós próprios conseguirmos questionar e refletir a nossa própria prática. O olhar do outro é uma mais-valia, tal como a avaliação externa de alguma forma legitima a autoavaliação. O olhar de alguém que está na nossa sala para nos apoiar, para nos ajudar, também nos pode ajudar nessa legitimação. E, portanto, a supervisão é, sobretudo, um processo formativo contextualizado em que entram em jogo 3 coisas: a observação, a reflexão e o trabalho colaborativo. Para isso, como eu já disse, é preciso abrir aquilo que alguns autores chamam da caixa negra, a sala de aula. Sabemos o que entra, sabemos o que sai, mas sabemos muito pouco sobre o que acontece lá dentro. A supervisão, entendida de uma forma colaborativa, de uma forma de desenvolvimento profissional, requer de facto alguns pressupostos, assenta em alguns pressupostos. Agora eu tenho que pôr os óculos. Desde logo a aprendizagem partilhada.
é uma aprendizagem que é efetivamente partilhada. Quando eu estou a observar a prática do meu colega, eu estou a questionar a minha própria prática, eu estou a aprender a partir daquilo que eu observo no outro. Tem que haver um compromisso. Eu sou observador uma vez, mas depois também tenho que ser observado. Portanto, é fundamental que haja este compromisso de permuta, umas vezes face do observador, outras face do observado. Tem que haver necessariamente um feedback construtivo. E aqui talvez seja o mais difícil, sobretudo quando há coisas que não estão tão bem, como levar o colega, não dizer o que ele fez mal, mas levá-lo a refletir sobre a sua prática e a tomar consciência do que é que poderá efetivamente melhorar. A confidencialidade é outro aspecto fundamental. É um processo que tem que ser confidencial naquilo que for para ficar confidencial. É óbvio que há situações de boas práticas e há práticas excelentes que essas temos o dever de partilhar com os outros e de divulgá-las. Depois há outro aspecto fundamental, que é o voluntariado. Não podemos, se vamos para uma situação de obrigar os professores a entrarem num processo de supervisão, a coisa pode correr mal. É preferível, de facto, dar passos pequeninos, tentarmos conseguir mobilizar um conjunto de professores que voluntariamente se dediquem, se disponham a participar neste processo de supervisão. E depois também a tolerância aos erros, capacidade de reconhecer os erros é fundamental, porque todos nós erramos, não tenhamos dúvidas, ninguém é perfeito. Eu tenho acompanhado várias escolas e felizmente temos aqui hoje muitas representantes de muitas dessas escolas onde eu tenho feito esse trabalho de supervisão, que tem sido muito gratificante, tenho aprendido muito nestas sessões de partilha de experiências e de saberes com os professores em torno da supervisão. E há várias possibilidades que se colocam para pôr a supervisão em prática. Quando temos na escola professores que de alguma forma já fizeram formação em supervisão e que já têm uma visão mais próxima daquilo que é a supervisão e que já desconstruírem a ideia de avaliação, então talvez não seja má ideia constituírem-se pares para fazerem a supervisão, em que os professores que já têm a formação escolham pessoas que não tenham formação para permitir uma maior disseminação do processo. Depois temos também a possibilidade de fazer a supervisão dentro do mesmo conselho de turma. Quantas e quantas vezes não acontece os professores dizerem, queixarem-se, professores que têm problemas com a turma, que se portam mal, não conseguem controlar a turma, e outros dizem que não. A turma é a mesma, mas há uns que têm problemas e outros não. Por que não ir observar as aulas daquele colega que diz que consegue ter uma boa gestão da turma, ver como é que ele faz, como é que ele se relaciona com os alunos, e vamos fazer a supervisão no sentido não de ir apontar o dedo, mas de aprendermos. Portanto, a humildade tem que estar presente. Temos que ser humildes para termos disposição para aprender com os outros. Portanto, dentro do conselho de turma pode-se fazer. Aqui não está em causa, não estão em causa conteúdos científicos, mas sobretudo a dimensão pedagógica. E são questões transversais. A relação pedagógica, as didáticas, muitas vezes, há muitos aspectos que são transversais a qualquer disciplina. E quem já fez, de facto, a supervisão entre disciplinas diferentes tem reconhecido que é, de facto, uma mais-valia, porque se aprendem estratégias que nunca se imaginou que se poderiam fazer ou aplicar na nossa disciplina e que até podem resultar. Portanto, esta supervisão, quando feita ao nível do conselho de turma, pode também cumprir outro objetivo muito importante e que, de alguma forma, as escolas também são pressionadas para dar resposta e que tem a ver com a articulação horizontal do currículo. Pode ser uma forma de facilitar o processo de articulação horizontal do currículo, mas também pode ser uma forma de identificar boas práticas. Eu já devo estar a queimar o tempo, mas eu vou acelerar. Pronto, podemos ainda, outra das possibilidades outra das possibilidades é fazer a observação entre professores de diferentes ciclos. O primeiro ciclo vai assistir ao segundo, o segundo ciclo vai ao primeiro, ao pré-escolar. É ótimo para se valorizar o trabalho que é feito antes, porque nós às vezes temos a ideia que houve uma má preparação no nível anterior. Vamos lá à sala de aula, vamos ver como é que os professores trabalham e se calhar mudamos um bocadinho a opinião. Também
é uma forma muito que pode ajudar muito numa outra coisa que as escolas têm que dar resposta, ou que deverão dar resposta, que é a articulação vertical do currículo. Portanto, esta supervisão ou observação de aulas de níveis de ensino diferentes, anos de escolaridade diferentes, pode abrir portas a um processo de articulação vertical do currículo. Depois podemos ter dos professores dentro do mesmo grupo de recrutamento, e aí já pode ser um enfoque mais em questões didáticas portanto, da própria disciplina, para a identificação de boas práticas e, por que não, também para a monitorização de estratégias inovadoras. Por exemplo, é feita uma formação ao nível da diferenciação pedagógica. Por que não irmos observar as aulas uns dos outros, quem fez a formação, para vermos como é que o colega está a pôr em prática. Isto era um bocadinho aquilo que era utilizado na formação do ensino experimental das ciências para os professores de primeiro ciclo, no PNEP, no PAM, no Plano de Ação da Matemática, em que havia de facto esta observação de aulas e que os professores que tiveram nesses processos reconhecem como uma mais-valia. A supervisão tem que necessariamente passar por estes 3 ciclos: a pré-observação, a observação e a pós-observação. Uma pré-observação em que se decidem, tomam decisões conjuntamente sobre como é que se vai fazer a observação, o que é que se vai observar, vamos ter enfoque, não vamos ter enfoque, vamos utilizar um instrumento, não vamos utilizar um instrumento, quanto tempo, é porque às vezes as pessoas dizem, não temos tempo no horário para fazer isso. É assim, se tiverem tempo no horário é porque o processo já está burocratizado, foi imposto, e se calhar não é bom termos tempo no horário para o fazer. Não precisamos de ir ver uma aula completa, basta-nos ir se calhar 15, 20 minutos, meia hora num dia, meia hora noutro. Não precisamos estar lá a hora inteira. Portanto, a questão do tempo também não é argumento para não se fazer a supervisão. A observação, portanto, consiste na recolha dos dados, daqueles que se decidiram que seriam recolhidos na pré-observação, e depois a pós-observação, que é um momento fundamental e talvez aquele que é mais difícil, em que vai surgir então a reflexão conjunta, o questionamento, a análise dos registros e o feedback construtivo. Não tenho tempo para... apetecia-me aprofundar, mas não vou ter tempo e vou avançar. Esta pós-observação pode nos ajudar também a identificar boas práticas que podem dar origem a um guião de boas práticas. A escola pode, de facto, aproveitar essas boas práticas para elaborar um guião, mas também pode aproveitar essa informação para a elaboração do plano de formação da escola, do agrupamento. Sobre a importância da reflexão, eu não resisto, e quem já trabalhou comigo sabe que eu mostro sempre este bocadinho do texto do António Nóvoa, em que ele cita, portanto, faz a referência a uma situação que aconteceu numa palestra do Dewey. Portanto, o Dewey, que nos anos de 1930 criou o conceito de professor reflexivo, e portanto ele estava numa palestra e um professor virou-se para ele e disse: o senhor abordou várias teorias, mas eu sou professor há 10 anos e sei muito mais sobre isso, tenho muito mais experiência nessas matérias. E o Dewey perguntou: tem mesmo 10 anos de experiência profissional ou apenas um ano de experiência repetida 10 vezes? Pois é, porque efetivamente não são os anos de experiência que nos fazem crescer e desenvolver. Não é a prática que é formadora, mas sim a capacidade que temos de refletir sobre essa prática que nos permite desenvolver profissionalmente. Estou mesmo a terminar. Deixo-vos aqui ainda uma ou duas notas. O papel do supervisor ou do observador, como lhe queiramos chamar, não é fazer nem comunicar juízos de valor, porque nós não estamos num processo de avaliação. É apresentar os dados que o professor pode usar para proceder a juízos de valor sobre o seu desempenho pessoal e o respectivo impacto nos seus alunos. É esse o nosso papel e, portanto, não é fácil, porque é muito mais fácil fazermos um juízo de valor do que encontrar as questões certas e conduzir o processo para que o outro reflita sobre a sua prática e questione a sua prática e identifique os aspectos que tem que efetivamente melhorar. Portanto, o supervisor pode ajudar o professor a fazer esses juízos de valor, mas não a fazê-los por si. E em jeito de conclusão, eu trago aqui um texto do professor Vítor Trindade, também professor desta casa, já reformado, em que ele diz-nos que a orientação interpares, portanto ele chama-lhe aqui orientação, podemos chamar a observação entre pares, dispensa a presença formal de um orientador, sendo acessível a profissionais experientes e motivados para progredirem profissionalmente. É só isso que é preciso.
Portanto, não é preciso nenhuma especialização, não é preciso ser especialista, nem ter uma formação em supervisão. Basta ter vontade de querer melhorar a sua prática e as condições para o fazer irão surgir com certeza. É um processo voluntário e confidencial, no qual profissionais competentes, e aqui competentes somos todos, planeiam, observam e discutem as suas atividades, partilhando ideias, experiências e, eventualmente, especializações. Esta técnica permite que cada um dos elementos do par forneça ao outro a oportunidade de refletir sobre as suas práticas, apoiado no feedback fornecido por um colega em quem deposita confiança. É fundamental haver confiança entre o par. Cada elemento faz, à sua vez, o papel de orientador ou de observador. E pronto, terminei. Obrigada. Muito obrigada. É sempre pouco tempo para se falar daquilo que nos ocupa o ano inteiro e daquilo que trabalhamos no nosso dia-a-dia e o entusiasmo com que se comunica e se mostra. Passo já de seguida, então, a apresentar a professora Ana Fialho, que vai falar de uma experiência no ensino profissional. Ela é professora na Escola Profissional de Alvito, leciona em cursos técnicos e vocacionais nas áreas mais da hotelaria e turismo. É licenciada em Gestão Hoteleira pela Universidade Internacional e é aluna do mestrado em Supervisão Pedagógica da nossa casa, e é nessa sequência de experiência que aqui vem falar deste caso. Então, boa tarde a todos, boa tarde às minhas duas professoras e às minhas colegas de mesa. Venho-vos aqui apresentar isto é uma experiência que eu tive na implementação do ciclo de supervisão, porque estou a frequentar o mestrado aqui nesta universidade, e aquilo que venho aqui transmitir é essa minha experiência, o que é que eu senti, que constrangimentos é que eu tive ao trabalhar colaborativamente com um colega meu. Vou-vos contar, no fundo, aquilo que eu vos venho aqui contar é contar uma história, e é uma história que acaba por ter um final feliz. Mas não é aquele final feliz de ficarmos amigos para sempre, não é isso. É um final feliz que tem um crescimento, uma partilha, comunicação que é fundamental e além disso, a amizade ficou, é verdade, eu já conhecia o meu colega que fui supervisionar. O meu colega tem que agradecer que ele não está cá hoje, mas foi efetivamente um colega da minha escola que me deu a matéria-prima para trabalhar neste ano que eu estou a frequentar o mestrado. E há aqui uma palavra que eu acho que é muito importante, é a partilha. A partilha este ano para mim foi muito importante e muito intensa. Porquê? Porque quando estamos a tirar o mestrado e trabalhamos ao mesmo tempo, acaba por ser um esforço muito grande. Portanto, esta partilha não só dos professores que nos acompanharam este ano e que me fizeram crescer não só a nível pessoal, mas a nível profissional, às minhas colegas do mestrado que estão lá atrás e que hoje me vieram aqui dar um apoio forte, porque efetivamente partilhámos muitas emoções, muitas ideias, muitas discussões, muitas tristezas, mas acho que chegámos a bom porto. Então vou-vos levar nesta história. É uma história que a professora Isabel Fialho acabou por me dar sustento, porque deu-me toda a informação que eu precisava para evoluir como pessoalmente e profissionalmente. Professora, não olhe assim para mim. Vamos lá. Esta história começa por apresentar uma árvore. E vou fazer aqui uma analogia. Uma árvore porquê? Porque, como a professora Isabel Fialho disse, o ciclo de supervisão tem três etapas, 3 fases. Portanto, temos o antes, em que nós temos que conversar com o nosso colega, temos o durante, em que vamos observar a aula do nosso colega, com todos os constrangimentos que isso possa levar, porque eu não estou lá para avaliar. E aqui deixo também uma opinião com os conhecimentos que fui adquirindo com a professora Isabel e com outros professores durante este ano. Nós não devemos julgar ninguém, nós estamos no fundo para ajudar o colega e para nos ajudar a nós próprios, porque nós quando vamos visionar uma aula e vamos observar uma aula do colega, eu estou também a captar para mim os conhecimentos daquele colega e isso é importante. Portanto, a partilha e a humildade para mim foi uma lição muito grande este ano, portanto, neste percurso que fiz. Então, vou aqui explicar a história da árvore. Eu, quando apresentei este trabalho, e foi para a disciplina de Modelos e Processos de Supervisão com a professora Isabel Fialho, eu disse-lhe assim, eu trago-lhe uma árvore. Lembra-se, professora? Eu trago-lhe uma árvore.
E eu vou explicar porque esta árvore. A árvore tem raízes, e as raízes, no fundo, neste caso, são as minhas, da Ana Fialho. É aquilo que eu sou, é aquilo que eu penso, é aquilo que eu sinto, é aquilo que eu levo para as minhas aulas, para a minha prática pedagógica. Agora, só isso não chega. Portanto, eu tenho estas raízes, mas estas raízes vão ter que criar sustento, vão ter que crescer, vão ter que formar este tronco. Mas este tronco só pode ser formado quando é regado. E onde é que nós vamos buscar, no fundo, a essência que vai fazer crescer esse tronco? No meu caso, foi frequentar este mestrado. Eu fui buscar este conhecimento. E é isso, no fundo, que o ciclo de supervisão, quando nós vamos visionar uma aula de outro colega, é isso que o colega vai buscar a nós e nós vamos buscar a eles. Porquê? Porque depois vai levar para os troncos, vamos todos crescer. Temos que crescer ambos. Crescemos quem? Eu, neste caso que fui a supervisora, isto é uma pequena experiência, o supervisionado e os alunos. Porque, no fundo, é esse o objetivo. É que nós, os professores, consigamos crescer, mas os alunos também, porque nós queremos é o sucesso dos nossos alunos. Para chegar ao quê? A uma fruta. Neste caso, eu escolhi aqui uma bela macieira, não é? E que tem aqui uma bela maçã vermelha. Então, vamos lá começar aqui a nossa história. No fundo, então, este trabalho vai fazer um complemento àquilo que a professora Isabel disse, para tentarem, no fundo, ver como é que se consegue implementar este ciclo de supervisão. É uma pequena experiência, vale aquilo que vale, é a minha, fui eu que a apliquei como aluna, através dos conhecimentos que a professora me deu. Portanto, professora, espero que consiga aqui explicar bem. E eu sou professora numa escola profissional de Alvite, trabalho num contexto a ensinar, no fundo, a minha área de hotelaria e turismo, e trabalho com miúdos, portanto, que vai até ao 12º ano, 10º, 11º e 12º, mas num contexto diferente. Portanto, os alunos aprendem fazendo. Neste caso, o meu colega também é da área técnica de informática. A supervisão, não vou dar aqui nenhuma mais informação assim sobre a supervisão, mas faço aqui a ligação que é um processo que gera sentimentos ambíguos. Ambíguos porquê? Porque quando nós entramos na sala de um colega, o colega vê, o sentimento que ele tem é, vem-me avaliar. Não é isso que vamos fazer, não vamos avaliar os colegas, vamos no fundo é observar e depois na última etapa do ciclo de supervisão, vamos então identificar os pontos que realmente poderão ser melhorados, pontos a repensar, mas efetivamente gera aqui muitos sentimentos ambíguos. Eu fui buscar aqui de Oliveira Formosinho, que diz que a supervisão é mais que um processo em si, é um processo para promover processos, não é? Portanto, há aqui muita coisa que está interligada. Eu sei, como não tenho muito tempo, vou só chamando aqui a atenção para os pontos principais. Então, este processo envolveu uma formadora da área técnica de hotelaria, uma supervisora e um professor também da área técnica de informática, um supervisionado. Só aqui colocar um bocadinho o microfone. A escolha do colega está relacionado com o facto, apesar de ele ter mais anos de experiência do que eu, mas, e era a primeira vez, efetivamente, que eu estava a implementar um ciclo de supervisão e a entrar na sala de um colega. Eu já tinha trabalhado com colegas em conjunto, mas nunca não visionando, observando uma aula de um colega. Portanto, ele, efetivamente, tinha mais anos de experiência do que eu, mas tínhamos algum relacionamento profissional. Então, decidi solicitar ao colega se me deixava entrar na sua sala de aula, que também é sempre um processo complicado, para discutirmos e para vermos as coisas os dois. O meu colega, eu aqui coloquei e acho que é importante, que diz que, apesar da supervisão ser entendida atualmente por muitos como um processo em que um profissional, em princípio, mais experiente e mais informado e conhecedor dos segredos da profissão, orienta outro profissional. A partir daqui eu já não estava a entrar bem, porque reparem, eu não tenho tantos anos de experiência como o meu colega. Portanto, ele era é mais novo e tem mais anos de experiência. Partindo daqui desta premissa de Alarcão e Tavares, o meu constrangimento começou logo aqui. Mas eu fui para a frente e digo assim, não, vou para a frente e vamos ver como é que as coisas correm. Portanto, aceitei este desafio e lá entrei então na sala do meu professor, na sala do meu colega. O professor tem 37 anos, 14 anos de tempo de serviço, com experiência no terceiro ciclo, cursos profissionais, vocacionais e CEF. Portanto, que é um currículo já bastante pesado. Então, vou entrar agora aqui no primeiro momento que a professora Isabel Fialho referiu há pouco, que é o momento da pré-observação. É um momento muito importante, porquê? Porque é um momento em que nos juntamos todos, falamos os dois e vamos ver o que é que pretendemos, o que é que o colega quer que eu visione na sala dele. Se há algum problema, se é no geral, portanto, é muito importante esta primeira conversa.
aqui já disse, portanto, como é que vai decorrer. Aqui, este encontro ocorreu no dia 12 de novembro, na sala dos professores. Foi uma conversa bastante informal, porque não tem que ser formal, é informal. Estamos os dois dentro do mesmo nível. Aqui o objetivo é melhorar os dois. Portanto, a conversa tem que ser sempre uma conversa amena. Bem, conceito de supervisão, perguntar ao colega o que é que entende sobre o conceito de supervisão, e é engraçado que é sempre levado para avaliação. Avaliação. Tu vais-me avaliar a minha aula, tu vais-me avaliar a mim, tu vais-me avaliar aquilo que eu estou a fazer. Portanto, logo aqui neste primeiro momento é preciso descongestionar, é preciso dizer, não, tem que haver é muito importante este momento, esta conversa, para as pessoas perceberem bem o que é que se pretende. Entretanto, expliquei, não vou ler isto tudo, não se assustem, não vou ler isto tudo. Mas fui vendo, disse, olha, os aspectos, vou entrar na tua sala, ver os aspectos positivos, os aspectos que tu tens que melhorar, a tua postura, a tua comunicação, e esta conversa, então, tem que ser uma conversa, efetivamente, como eu disse há pouco, bastante amena. Entretanto, é importante o colega caracterizar. Eu entro na sala do colega, mas eu tenho que conhecer a turma que eu vou observar. E foi isso que o colega fez, que é o que aparece aqui neste slide. Portanto, vamos conhecer o contexto. A turma é heterogénea, é homogénea, quantos alunos são, rapazes, raparigas, as idades. É muito importante conhecer o contexto. Onde é que, o contexto que eu vou trabalhar com o colega. Portanto, aqui faz também. O colega, ele também disse, pronto, que destaca a postura, o rigor, a assiduidade e o comportamento na sua avaliação perante os alunos. São aspectos que o professor dá importância. Identificou também, eu fui observar esta aula durante 60 minutos, identificou o tema da aula, ele disse-me qual é que era o objetivo da aula e depois, efetivamente, decidimos os dois. E é outro aspecto que eu acho que é bastante importante. Nada aqui é feito às escondidas. Tudo o que é feito entre os dois. Portanto, tem que ser uma informação partilhada. Estão a ver como é que a partilha está sempre aqui presente. Portanto, não interessa julgar, é partilhar a informação de forma a que se consiga atingir um objetivo. E o objetivo fundamental é o quê? É o nosso crescimento e o crescimento dos alunos, o sucesso dos alunos. É por isso que nós trabalhamos. Professora, estou a ir bem? Ótimo. Aluna! Muito bem, a assistência é que tem que dizer. Muito bem, isto era só aqui para quebrar um bocadinho o gelo. Chegámos os dois a uma conclusão. E qual foi a conclusão? Fizemos esta grelha. É lógico que eu tive que ler alguma literatura, não é? Durante as várias unidades curriculares, os professores vão-nos indicando literatura para ler. Fui lendo, fui buscar aqui, como vocês veem abaixo, adaptado de estrela. E o que é que eu fiz com o meu colega? Fizemos o que é que eu ia observar, relativamente o que é que eu ia observar. Então dividimos quanto à atitude, quanto ao processo de observação e quanto ao campo de observação. Como podem reparar, tudo isto dá trabalho, tudo isto requer um planeamento, não é? Não é só chegar e observar. Eu não vou só observar, eu vou planear aquilo que eu vou observar. E é isso que eu tenho que trabalhar. Portanto, isto é um trabalho de casa muito grande que tem que ser feito. O que é que eu decidi e o que é que eu e o meu colega decidimos? Então, quanto à atitude, era uma observação não participante, uma observação distanciada. Eu não me ia colocar na aula do meu colega, portanto, eu entrei, fiquei sentada e não interagia com os alunos, nem interagia com o colega. E foi uma observação intencional. Portanto, eu fui observar no geral, mas eu tinha um foco. Quanto ao processo de observação, foi ocasional, foi uma observação armada, foi uma observação direta. E quanto ao campo de observação, esta observação molar quer dizer que é uma observação global, no geral, verbal, gestual e uma observação individual. Então aqui já estávamos no bom caminho. Esta foi a turma, portanto eu fui observar a parte masculina, porque isto era uma turma grande que está dividido, portanto, em duas turmas. E eu fui observar só aqui a parte masculina. E aqui aparece o regador. Vamos começar a crescer. E é aqui que eu vou dar as ferramentas para o meu colega crescer. Muito bem, vamos para a segunda etapa, que é a etapa da observação. Como a professora Isabel disse, fui buscar também aqui, eu não sei se já estou a passar muito tempo, mais ou menos, 3 minutos, então vou-me apressar. Só passar esta mensagem do professor Vítor Trindade, que é um ex-professor aqui desta escala, desta universidade, que diz: observar é bem mais do que um ato de ver ou de olhar. Estes ficam ao nível da percepção, enquanto que aquele vai mais além. É um ver focalizado, intencional e armado pela teoria.
E, no fundo, é isto que se passa quando nós implementamos um ciclo de supervisão. É um ver focalizado, é intencional e vamos armado pela teoria. É isso que nós fazemos. Muito bem, esta foi a grelha que eu construí com o meu colega. Portanto, dividi aqui a parte da organização, dos conteúdos, da parte da comunicação. Portanto, fiz uma grelha e elaborei uma escala. Para mim me ajudou. Não tem que ser assim. Pode ser no geral, a pessoa pode fazer descritivo, mas eu efetivamente achei que me ajudava desta forma. Depois desta grelha estar feita, o que é que eu fiz? Tratei a informação e pus a informação por escrito. Porquê? Porque posteriormente, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que me sentar com o meu colega no encontro pós-observação e passar a informação que eu tratei. E a recomendação que eu dei há pouco é muito importante. Não há nada a esconder, tudo é transparente. Tem que haver sempre um diálogo com o colega, porque só assim é que ele cresce, só assim é que eu cresço. Portanto, isto é muito importante. Passei aqui, vou só aqui passar à frente. Muito bem. Vou perguntar o que seja mais. No encontro pós-observação, portanto, sentamos os dois, eu identifiquei os aspectos que ele tinha que melhorar. Fiz, quando me sentei com o meu colega, fiz um conjunto de perguntas que eu achei que era importante. Por exemplo, perguntei se tivesse que mudar algum aspecto da aula, o que é que ele mudaria. Perguntei também se os alunos tinham estranhado a minha presença na sala, uma vez que eu não era a professora da turma. Portanto, fiz um conjunto de questões ao professor antes de passar aquilo que eu acho que é muito importante, que foi os pontos analisados, aquilo que eu detetei com a minha grelha, os dados que depois foram tratados, eu passei por pontinhos e tratei novamente esta informação. Para quê? Para chegar a esta conclusão, que é aspectos e aspectos a repensar. Porquê é que eu pus a repensar? Eu não pus aspectos fracos, eu não pus aspectos a melhorar. Porquê? A repensar porque o colega, quando vai dar uma aula, está a planear uma aula. Então, quem sou eu para dizer que o colega está a fazer mal? A repensar porque não é uma palavra tão negativa. E para mim, eu dou importância e dou muito valor a isso. Estou quase a acabar, professora Marília, estou quase. Muito bem. Depois da implementação do ciclo, o que é que eu fiz? Fiz a minha reflexão. E é importante porque também para eu pensar o que é que eu fiz mal, ou o que é que eu poderia ter feito melhor. Aqui só para terminar. Chamo a atenção para isto que eu fiz, que para mim é bastante importante. Durante todo o processo, tive sempre o cuidado de discutir com o professor e enviar posteriormente por e-mail toda a informação tratada, de forma a que o professor pudesse sentir e reconhecer que estávamos a desenvolver um trabalho sério. Lá está. O ciclo de supervisão é um trabalho sério. Não estamos a brincar com o nosso trabalho, não estamos a brincar com o trabalho do colega. Estamos a trabalhar de uma forma séria. Depois da implementação do ciclo, o professor supervisionado veio falar comigo, trocámos algumas impressões e cito: gostei muito deste trabalho. Não nos apercebemos realmente do que fazemos. Sei que tenho que melhorar e alterar alguns aspectos, mas só desta forma é que conseguimos identificar. Sei que por vezes não dou feedback positivo aos alunos quando estes respondem bem. Esqueço-me, não é por mal. Vou-me tentar lembrar. Referiu também que este tipo de trabalho deveria ser contínuo e não pontual para ver a evolução. Portanto, o colega pediu é que posteriormente eu fosse novamente visionar a aula dele, fosse observar o que fiz noutra unidade curricular, para ver a evolução do colega. Portanto, este colega tinha consciência que, efetivamente, era bastante importante supervisionar, implementar um ciclo de supervisão para ele melhorar as suas práticas letivas. A minha reflexão é esta. Depois desta conversa, senti-me aliviada. Tinha lançado um desafio a um colega com mais anos de experiência do que eu, o que me deixava apreensiva por não poder estar à altura. As portas ficaram abertas para voltar. Refletimos os dois, trabalhámos os dois e aprendemos os dois. O desenvolvimento profissional, efetivamente, é contínuo e proveitoso. Permite aprender com os outros, permite repensar e alterar as nossas práticas para aumentar o nosso sucesso e dos alunos. E, basicamente, nós trabalhamos para isto, para o sucesso do professor e dos alunos. E aqui tenho a minha maçã vermelha, que é aquilo que eu pretendo alcançar. Espero que tenha conseguido transmitir, não sei se de uma forma muito nervosa ou não, mas estar aqui deste lado não é fácil, porque tenho muita gente a olhar para mim, mas espero que tenha conseguido transmitir a informação e que seja um complemento ao que a professora Isabel disse da supervisão. Professora, fiz o melhor.
obrigada à professora Ana Fialho. Temos aqui um testemunho também muito vivido, não é? Acabado de pôr em prática e ainda aqui com um cordão umbilical aqui ainda muito à vista, mas parece um testemunho de uma concretização daquilo que a professora Isabel começou por dizer. Passamos à próxima apresentação, que tem o título Supervisão entre pares, passo a passo, e vão apresentar as duas colegas, não é? A Fernanda do Rosário e Teresa Cerqueira, do agrupamento de escolas de Avis. A colega Fernanda do Rosário é licenciada em ensino do português e inglês pela Universidade de Évora, é mestre em supervisão pedagógica por esta mesma universidade, professora de inglês do ensino básico e secundário desde 98, professora do agrupamento de escolas de Avis, como já disse, dinamiza sessões de formação internas no agrupamento sobre as temáticas da supervisão e avaliação formativa. E a colega Maria Teresa Cerqueira, professora de História, no mesmo agrupamento, é licenciada em História pela Universidade do Porto, pós-graduação em Avaliação e Desenvolvimento Curricular, desenvolveu vários projetos ligados ao desporto e educação para a saúde, exerce o cargo de coordenadora do projeto Fénix e coordenadora TAPE do agrupamento de escolas de Avis. Tá? Vou passar a palavra. Muito obrigada. Ok, então, olá a todos. Já vamos com uma tarde longa, mas julgo que têm sido interessantes os testemunhos que temos aqui recebido. E, para sermos assim rápidos, porque ainda falta muito, o professor Verdasca chamou, mudando o título da conferência dele, a promoção do sucesso escolar como condição natural da escola. E é neste sentido que hoje já ouvimos aqui uma série de variáveis para esta promoção, certo? Em que a supervisão entre pares, que é o tema que estamos neste momento aqui a conversar, é um deles, é uma variável. E esta entrada na caixa negra é também a parte mais difícil. Foi interessante que a professora Isabel trouxe a frase que nos tinha levado para nós, para a Avis, que é: isto vai permitir quebrar com a rotinização das nossas práticas. Fazemos muitas vezes sempre a mesma coisa e às vezes um clique, uma mudança, uma pequenina mudança pode fazer toda a diferença dentro da sala de aula. Por isso, apostamos na supervisão entre pares. Isto tudo começou a Escola de Avis, Agrupamento de Avis, é uma escola do Distrito de Porto Alegre, 400 alunos, pré-escolar até ao 9º ano, 53 professores, mais ou menos isto, desde o pré-escolar ao 9º, 53 professores, num concelho com 5.000 habitantes. Portanto, o resto do contexto, vocês podem imaginar, não é? Alto Alentejo, etc. Onde é que começa esta aventura? Esta aventura começa com o Fénix em 2009, quando a escola aderiu ao projeto Fénix. O facto de nós termos escolhido ter Fénix no português, na matemática e no inglês, começou logo aqui a acontecer uma coisa estranha, que 2 professores tinham que trabalhar e 2 professores tinham muitas vezes que estar na mesma sala ou a meio saíam para outra sala. Portanto, observavam-se um ao outro, trabalhavam em conjunto e mesmo sem chamar ainda, não é, supervisão entre pares, isto estava a acontecer. Qual é, a seguir, onde é que vem o salto? E aqui nesta fase, muito importante, claro que senão não podia ter acontecido como aconteceu, foi a Fernanda ter chegado. A Fernanda chegou à escola em 2009, estava a fazer o mestrado em supervisão e o que nós tínhamos que fazer é agarrar nestas pessoas e dizer: anda cá, trabalha connosco, nós queremos caminhar em algum sentido. E isto é isto que ela tem feito sempre. Por isso é que eu vou-lhe já passar a pasta, porque ela é que percebe disto. Entretanto, a escola passa a ser TAPE, temos perito externo, nós escolhemos ter perito externo, felizmente está aqui presente também para nos ajudar e para nos apoiar, nesse caso, e com a ajuda do perito externo começamos a entrar devagarinho para a observação de aulas, de uma forma muito voluntária, natural, só ia quem queria. Fizemos uma mini formação com o professor Fernando Costa para coordenadores e outros professores que quisessem, sempre tudo muito numa voluntária.
Aquilo, chegamos à conclusão que os constrangimentos que já foram hoje aqui ditos estavam lá, mas com uma força muito grande, concretamente esta questão do conceito e de o que é que se pretende com isto, mas fizeram-se alguns trabalhos, etc. No ano seguinte era preciso evoluir. Então, no ano seguinte, qual era a estratégia? Uma vez por ano, tínhamos que fazer, tentar alargar ao máximo de professores. Fez-se o desenho estratégico, mas aquilo não estava a sair do sítio. Então, é aí que entra quem? A doutora Isabel. E isto para dizer o quê? Que muitas vezes é preciso parar e dizer, pronto, vamos parar, deixa lá ver agora como é que nós podemos dar a volta a isto para não nos afastarmos do caminho que queremos. Então, veio a formação da doutora Isabel, em supervisão, este bocadinho que vocês viram aqui, e com esta formação, claro que os professores, estávamos 15 professores da escola nesta formação, foi lá na escola, e qual foi a estratégia? O trabalho para a formação foi cada um de nós ir arranjar um colega que não estivesse na formação para trabalhar com ele, ou seja, fazíamos a disseminação da ação e fazíamos o trabalho para a formação e o colega fazia o trabalho para o seu coordenador. Portanto, e fazer assim sempre numa de super observador observado, sempre neste jogo mútuo. E foi assim que nesse ano se deu o salto para este ano já fazermos uma vez por período, portanto, a prática da supervisão, já termos professores a fazer entre departamentos diferentes, etc. Sobre isso, a Fernanda fala-vos, porque dessa parte ela é que percebe. Eu só percebo esta parte romântica da coisa de anda para a frente, tem que vir para trás, trabalho de formiguinha e de dar alento para que as coisas, não é? Porque isto precisa sempre de um bocado de açúcar para que as coisas caminhem, não é? Pronto, e é o pensar positivo. Obrigada. Podemos ir embora, porque já disseste tudo, não é? Não, eu não disse, não. Pronto, então nós, como a Teresa já referiu, nós em Avis partimos realmente do trabalho que estava a ser feito com o projeto Fênix, e o nosso objetivo não era fazer uma autópsia, desculpem o inglês, porque pronto, é a minha área e de vez em quando a gente esquece um bocadinho, às vezes. Mas o nosso objetivo era fazer um diagnóstico, não era fazer uma autópsia, isto é, não queríamos fazer a supervisão para algo que já estava falecido. O nosso objetivo era melhorar o que existia e foi daí que nós partimos. Esta parte a Teresa também já focou, relativamente ao projeto Fênix, que exigia mudanças organizativas. Pronto, independentemente do que está ali, que vocês podem ir lendo à medida que me vão ouvindo, foi a nossa base de trabalho. Esta monitorização existia em termos informais, porque em algumas disciplinas nós estávamos a trabalhar a pares, e foi realmente uma inovação nós estarmos 2 professores dentro da sala de aula. Nas 3 disciplinas intervencionadas diretamente, o português, a matemática e o inglês. A questão aqui também passou depois um bocadinho neste ano por nós termos consciência que somos uma escola pequena e que o nosso corpo docente não é muito estável. Todas as formações e as coisas que nós vamos dizendo vamos ter que repetir muitas vezes porque as pessoas vão mudando e torna-se necessário. É este o nosso primeiro passo, os pares pedagógicos, ali quando leem a coordenadora Fênix era a Teresa, pronto. O trabalho em conjunto, o crescimento profissional que já foi referido várias vezes e a monitorização em sala de aula porque nós sentíamos esta necessidade do que é que se passa lá dentro, não é? Voltamos à Black Box, nós temos as medidas, temos as coisas pensadas, temos os planos, mas como é que aquilo funciona lá dentro? A partir do momento em que estão 2 pessoas, o trabalho tem obrigatoriamente que ser repartido. Se bem que havia ali depois um forte constrangimento, é que o par pedagógico nem sempre estava todo o ano letivo, aliás até era suposto não estar, a trabalhar em conjunto dentro da sala de aula, mas o trabalho conjunto tinha que ser feito também cá fora, porque nós tínhamos uma turma que partilhávamos, portanto não havia volta a dar-lhe. Pronto, quem quisesse fugir à supervisão neste contexto seria difícil. Segundo passo, e aqui eu falo um bocadinho do que ouvi dizer, porque nesta altura eu não estava a trabalhar diretamente, não estava na escola, estava a ser mãe, portanto havia outras prioridades neste momento, mas o que passou, e no desenvolvimento depois do passo seguinte, o que ficou foi que se partiu para havia necessidade de a escola ter momentos de reflexão, não só nas disciplinas intervencionadas, também nas outras, que os colegas queixavam-se, para eles era um bocadinho mais complicado. Então procurou-se que o agrupamento procurou dar condições às pessoas para que isto acontecesse. Então promoveu, a título voluntário, a
abriu esta possibilidade de observação de sala de aula por parte dos colegas e não houve, as pessoas não foi muito participada esta atividade. Porquê? Devido àquelas dificuldades todas que nós já todos ouvimos aqui e que estão ali escritas, mas, no entanto, o importante aqui era apostar nas oportunidades e não propriamente nas dificuldades, contornar aqui um bocadinho as questões mais problemáticas e tentar que isto fosse a bom porto, sempre tendo em vista, e desde sempre, o desenvolvimento profissional. E estamos agora por aqui, na observação de aulas partilhadas dentro... Pronto, isto basicamente funciona assim. Dentro dos departamentos, as pessoas organizaram-se de forma a observarem-se mutuamente. Numa primeira fase, com pessoas que tinham frequentado a ação com a professora Isabel e uma que não tivesse, portanto, disseminação de materiais, técnicas, pronto, tudo aquilo que vocês já ouviram da Teresa. E procurou-se essencialmente que as pessoas dentro dos departamentos partilhassem. Alargou-se também a possibilidade de se fazer entre departamentos, já este ano. Portanto, este terceiro passo introduziu um bocadinho o que nós queríamos mesmo, que era uma troca de experiências mais efetiva. Porque se eu estou sempre a ver pessoas de inglês ou sempre a ver pessoas de matemática, aquilo cai na mesma rotina e nós acabamos por entrar no esquema uns dos outros. Eu tinha, por exemplo, bastante curiosidade, uma vez que queria trabalhar com o inglês no terceiro ano, tinha bastante curiosidade em, por exemplo, ver como é que é possível uma colega do primeiro ciclo trabalhar com 4 anos lá dentro. E continuo a ter essa curiosidade, porque ainda não vi, mas espero ver. É complicado, porque nós temos ali de gerir meninos muito pequeninos e não é fácil. Ainda não vi, tenciono ver, porque acho que nós no segundo e terceiro ciclo temos muito a aprender com isso. Apesar de nós tentarmos sempre incluir os meninos com necessidades educativas especiais e casos mais problemáticos de diferenciação pedagógica, mas não é a mesma coisa, são efetivamente anos diferentes. Procurando o quê? A partilha, uma reflexão conjunta e, novamente, o desenvolvimento profissional. E aqui acho que é o foco do nosso trabalho. Voltando um bocadinho atrás, há experiências relatadas. Portanto, nós, pela primeira vez este ano, fizemos o ponto da situação em termos de números, aplicámos um questionário, tenho aqui os dados para vos mostrar, mas o que nós queremos é mesmo aquilo que está ali na imagem. Não se destaca ali ninguém. Trabalhamos todos em conjunto e é para isso que somos todos supervisores. Não destacando ninguém, um bocadinho como a Ana referiu. Pronto, depois temos aqui os aspectos da observação clínica, da supervisão clínica, que são questões mais teóricas que vocês podem aprofundar se tiverem disponibilidade para isso. E uma coisa que foi muito focada também, que foi incluída no nosso plano de capacitação, na nossa formação contínua, porque isto tem tudo a ver com isso. Há relatos de experiências, por exemplo, de colegas de educação física e de ciências que trabalharam em conjunto, em que os colegas relatam que houve ali a dificuldade de controlar uma turma, não é a mesma numa sala de ciências, numa sala de inglês e num ginásio, por exemplo, num pavilhão, não é? E aprende-se muito. Como é que a colega de educação física consegue gerir, sei lá, 20 meninos a fazer atividades físicas diferentes e transportar isso para uma sala de inglês ou para uma sala de ciências? Às vezes, ao contrário, é um bocadinho difícil de fazer a ponte, mas há sempre maneira de nós aprendermos alguma coisa com isso. Daí isto ser formação contínua. Basear-se na sala de aula, essencialmente, isento de avaliação, muito importante, como já foi aqui focado várias vezes. É claro que isto tem sempre finalidades e focos e estratégias a aplicar e relevâncias. A questão aqui, que eu acho que é muito importante, é que tem a ver essencialmente com a prática letiva. Por isso é que às vezes, quando as pessoas respondem que não têm tempo, se isto for um processo colaborativo aplicado na prática para coisas que nós fazemos todos os dias, o tempo que se calhar que se perde não é assim tanto. E perder, entre aspas. É preciso tempo para reunir antes, é preciso tempo para reunir depois. Sim, mas nós reunimos todos os dias na sala de professores e quantos de nós não aprenderam técnicas, ou pelo menos ficaram com a pulguinha atrás da orelha e foram experimentar sem dizer a ninguém. Coisas que nós ouvimos na sala de professores. Olha, sabes o que é que eu fiz hoje? Epá, eles estavam-me a tirar do sério e eu fiz isto assim, assim. E outra pessoa está lá na outra mesa que nem sequer está a participar na conversa e está-se a formar. Está a aprender. Não é? Se calhar, se isto for num processo colaborativo um bocadinho mais formal, entre aspas, e a troca de experiências for mais real, e se demorar ali mais que 5 minutos a fazer, talvez a coisa seja um bocadinho mais produtiva. A questão aqui é que perder-se tempo ou não é sempre uma questão de como é que nós gerimos aquilo que temos para fazer. Temos que dar aulas e temos que nos formar, portanto, porque não ambas as coisas. Constrangimentos. Distinguir desenvolvimento profissional nesta perspectiva
e supervisão para a avaliação, coisas distintas, como vocês já ouviram. Ainda se ligava muito, quando este processo teve início ainda no Fênix, a questão da supervisão à formação inicial. Há um individualismo dos professores, novamente, tudo o que se passa da porta para dentro é connosco. Não há um hábito de reflexão sustentada. O que é que se entende aqui por reflexão sustentada? Com dados, com observação e com coisas realmente tem que pensar mais específicas. E ver-se a formação, que eu acho que é um dos pontos essenciais, como externa à nossa prática. É uma coisa que nos exigem, porque temos que ter créditos. Todos aqui já, se calhar, já assinamos o papelinho dos créditos, não é? Temos que ter créditos. E se calhar isso às vezes poderia ficar para o segundo plano, mas todos nós precisamos de créditos. Eu também preciso, portanto. Ora bem, o nosso questionário, que é se calhar aqui a grande diferença que nós temos aqui em relação às outras apresentações. Nós aplicámos este questionário a todos os professores do nosso agrupamento, quer dizer, enviámos para todos os professores do departamento, isto foi via Google Forms, nem todos responderam, temos, no entanto, uma taxa razoável de resposta, de 62%. Queria destacar o último pontinho que está ali. A nossa escala de respostas era de 1 a 5, e há aqui, nas questões mais problemáticas, vocês vão reparar que a maioria das respostas se situa no 3, que não é carne nem é peixe. Isto é, a pessoa tem dificuldade em situar-se ainda perante algumas questões que podem ser mais controversas. Não sei se isto depois não está grande coisa. 71% das pessoas que respondeu acha que estabeleceu o foco com... Uma questão aqui acerca do foco. Não houve aqui foco estabelecido, não era uma observação generalista, apesar de algumas das conclusões depois que as pessoas tiraram. Porque sim, isto existia um papelinho depois para preencher, não é? Tem que haver evidências das nossas atividades. Mas não... as pessoas afirmaram que tinha sido com um problema de sala de aula. Não foi... Começou-se muito ao de leve, cada um escolhe, acabava por ser muito generalista, acabámos por canalizar as pessoas para algumas questões gerais, por exemplo, gestão de sala de aula, e a partir daí as pessoas selecionavam o par, selecionavam o foco que pretendia seguir. E poderia ser qualquer coisa, desde que fosse um problema que tivesse surgido. Lembro-me de colegas que achavam, por exemplo, voltando ao primeiro ciclo, que o problema que tinham é que estavam a dar aulas no refeitório. E achei eu, na minha ingenuidade, que nunca tinha ido ao primeiro ciclo, se calhar tem razão, isto de dar aulas no refeitório é uma coisa um bocadinho estranha, não é? Ainda por cima, com meia dúzia de meninos que saíam da turma que tinha primeiro, segundo e terceiro ano, saíam os de terceiro, que o inglês é obrigatório, e lá iam para o refeitório. E eu fiquei com aquilo, achei que aquilo realmente... Ela tem razão, isto é uma preocupação. E lá fui. Posso-vos dizer que a única pessoa constrangida ali dentro era a professora. Os meninos estavam encantados da vida, aquilo para eles era o dia-a-dia. E a gestão que ela fez da sala de aula, tendo isso em consideração, criou ali uma série... Ela não tinha quadro para escrever. Criou ali uma tela branca onde os meninos iam escrever. Cada menino, porque estavam encostadinhos à parede, tinha um quadrozinho branco para eles próprios escreverem e tomarem as suas notas. Portanto, adorei a ideia. Achei que poderia fazer a mesma coisa, mas tinha uma condicionante. A minha turma terceiro ano tinha para aí 25 meninos. Portanto, questão de quadro individual era para esquecer. Mas havia ali ideias muito razoáveis que ela criou e que ela aplicou, porque tinha aquele contexto específico. Portanto, a questão da sala de aula é muito importante ao estabelecer o foco. A maior parte, quer dizer, maior parte não, 39,5% das pessoas que responderam afirmam que não alteraram o seu comportamento. No entanto, 47,5% já afirmam que alteraram o seu comportamento de alguma forma e em relação ao foco. Isto significa o quê? A pessoa não admite, entre aspas, que alterou, porque acha que está a fazer bem, mas acha que em relação ali ao foco houve ali mudanças, e isto é essencial. O seu foco foi definido pelos pares. É aí que tem que haver alterações. Estou atrasada, estou depressa demais. Estou ótima. O observado, por sua vez, porque nós o nosso papelinho, depois nós temos que preencher, dá asa à reflexão parte a parte. Nós estamos a ver o que o colega disse e depois, enquanto observados, respondemos e temos hipótese de ir fazendo assim. A pessoa o observado não acha que tenha feito grandes alterações e, por sua vez, o observador também acha que não houve, exceto nesta questão do foco. O processo de supervisão, na maior parte dos casos, 50%, não é na maior parte, em 50% dos casos, levou à reformulação ou à implementação de novas estratégias, mas aqui há 29% de respostas ali no nível intermédio. Pronto, aqui está a indecisão. O que é que nós podemos concluir daqui? Que não podemos concluir nada, porque 29% das pessoas ou não admite que alterou, ou alterou muito pouco e não sabe muito bem como é que se há de situar face à resposta. No entanto, o que é importante reter aqui é que houve redefinição de estratégias em pelo menos metade das pessoas que fizeram isto.
Em relação aos reflexos no trabalho dos alunos, que é outra questão bastante importante, 26% das pessoas que responderam consideram que não há qualquer reflexo na alteração do trabalho dos alunos, 29% consideram que ela existe, mas a maioria de respostas está ali no nível intermédio, cerca de 44%. Portanto, o que nós temos de continuar a batalhar aqui é na questão do nosso trabalho, tem que ter reflexos no trabalho dos alunos e é daí que nós vamos recolher informações para trabalhar. O que é que o processo de supervisão implementado permitiu? Em primeiro lugar, com 76,3% de respostas, partilhar experiências. E em segundo lugar, proporcionar o trabalho colaborativo entre pares. Partilhar experiências é muito importante, mas temos que as contextualizar na sala de aula. Uma possibilidade do processo de supervisão é que pode melhorar o trabalho em sala de aula em 52% dos casos. Relativamente à orientação e acompanhamento do processo, só um pequeno parênteses, isto foi feito, a professora Isabel teve no ano anterior, este ano, no início do ano letivo, sentimos necessidade de haver ali uma sessãozinha em que se esclarecesse as pessoas que estavam de novo na escola sobre o que é que se pretendia e como. Houve ali uma sessão que não pretendeu ser de forma nenhuma uma ação de formação, nem fornecer informação extensa sobre o assunto, mas orientar as pessoas naquilo que se pretendia fazer e dar-lhes algumas bases teóricas a partir do princípio que as pessoas interessadas iriam fazer alguma espécie de pesquisa. Foi o que foi feito. Deixa-me também dizer aqui uma coisa. A Teresa focou há pouco que a formação da professora Isabel funcionou, com muitos professores da escola, mas desses professores da escola que a Teresa referiu 15, cerca de 15, 5 ou 6 permanecem. Portanto, os outros foram-se todos embora. Pronto. E, curiosamente, nós temos falado aqui, várias pessoas já referiram aqui a questão da importância dos órgãos de gestão intermédia, e deixem-me dizer-vos que acho que estava um coordenador de departamento, e o coordenador dos diretores de turma nesta formação com a professora Isabel. Não estava mais nenhum coordenador de departamento. Estou-me a excluir, porque eu também já tinha formação e nesse momento tinha outras prioridades, como já vos disse. Mas pronto, para vocês verem que às vezes a questão, quando as pessoas referem aqui mais à frente, que não houve formação na área e que têm receio da formação de quem está a observar, não confiam inteiramente no tipo de formação que a pessoa que está a observar tem, passa um bocadinho por aqui. As pessoas demitem-se um bocadinho, às vezes, deste tipo de questões e às vezes não querem investir muito. E depois acaba por ter reflexos. 63% considera que o tempo de preparação do processo não foi adequado. Voltamos aqui à questão do tempo. 61% considera que poderia ser melhorado se as pessoas tivessem mais tempo. 37% das pessoas ainda estabelecem uma grande relação entre a avaliação de desempenho docente e o processo de supervisão. Acham que não têm reflexos diretos, mas de uma forma ou outra condicionam o juízo de valor que acabará por ter que ser feito no final do ano, nomeadamente para os professores contratados. E 18%, ainda bem que são só 18, mesmo assim são muitos, sente-se avaliado no tipo de supervisão que nós implementamos. Que é mútua, consentida, horizontal. Discutida na sala de professores para quem quiser ouvir, porque nós não temos um espaço. Se quer a Ana, se quer a Fernanda, para trabalhar com ela na supervisão. Pronto, e depois tem ali os constrangimentos e as sugestões que foram feitas nas perguntas que fizemos aos professores. Todas, não há aqui nenhuma exceção, todos os constrangimentos que aqui estão foram já aqui focados, conciliação de horários. Os colegas não entenderam que o principal objetivo disto era o desenvolvimento profissional e o trabalho colaborativo, a falta de tempo, a obrigatoriedade, o excesso de trabalho. Pronto, tudo aquilo que vocês já ouviram. Eu gostaria, no entanto, de me focar aqui nas sugestões. Porque as sugestões permitem-nos aqui uma coisa essencial. Quando os professores dizem que fazer uma vez por ano chegava, ou quando dizem que os focos são muito concretos, indica-nos que não conseguimos ainda passar totalmente a mensagem do que é que pretendemos com o nosso processo de supervisão. Ninguém quer avaliar ninguém, a Ana também focou isto, ninguém quer avaliar ninguém quer dar uma nota a ninguém. Isto está lá sempre, lá no backstage, mas não é isto que nós pretendemos. E é este passo que nós temos de dar a seguir. Fazer as pessoas entender que o objetivo disto é o desenvolvimento profissional, o trabalho colaborativo, porque se for a pares custa menos e nós temos que investir por aí, temos que trabalhar, temos que dar aulas e temos que fazer formação. Portanto, é por aí. Optei por não vos mostrar os nossos papéis, porque a Teresa, e somos todos dessa opinião,
que um papelinho pode estragar uma excelente ideia, ainda outro dia falámos nisso. Tem que haver registro, tem que haver grelhas, que algumas pessoas não gostam, porque nós somos observados, não é? Exatamente. E reajustar, à medida da experiência que eu tenho aqui, reajustar à medida que for preciso, não nos ficarmos ali pelo modelo, ou por um modelo qualquer que uma escola vem aqui dizer que fez e que resulta muito bem, mas vermos o nosso próprio modelo, porque cada contexto é um contexto, as pessoas trabalham como gostariam de trabalhar. Eu, por exemplo, na observação que fiz com o meu colega, deixámos de ter foco porque achámos que estávamos as duas a trabalhar e o que nós queríamos perceber era uma coisa tão simples como a utilização da língua estrangeira pelos meninos do 3º ano. E observámos-nos mutuamente, porque nós trabalhávamos em conjunto e sempre trabalhámos naquele contexto, e acabou por ser muito produtivo, porque ela tinha muita experiência no 3º ano, eu não tinha nenhuma, e acabámos por nos complementar, e acho que aqui é que é o ponto, os alunos é que ficaram a beneficiar. Tinham 2 professoras em vez de terem uma, tinham muito mais ajuda se fosse preciso, podíamos ajudar os que tinham mais dificuldade e os que tinham menos dificuldade, e permitiu-nos desenvolver ali técnicas que se calhar não nos poderiam ocorrer noutro contexto. Pronto, era esta a mensagem que eu vos queria passar. Deixa-me só queria dizer, nestes pares, por exemplo, no caso do pré-escolar, e porque temos muitas escolas de primeiro ciclo isoladas, só com um professor e um educador e uma educadora, são sempre educadoras, aproveitou-se, por exemplo, o facto de estarem a fazer a formação no ensino experimental das ciências e fazerem laboratórios, quer no pré-escolar, quer no primeiro ciclo, faziam os laboratórios, supervisionavam-se uma à outra, não é? E desenvolvia-se o trabalho de supervisão desta forma, não sobrecarregando, não havendo, é sempre aproveitar para, e acho que isso é muito importante, não dar a estas coisas cargas burocráticas que não servem para nada, nem ajudam depois a chegarmos onde queremos. Obrigada. Muito obrigada. Este é sempre um papel ingrato, mas temos aqui um desfazamento de algum tempo, pelo que a professora Isabel estava aqui a sugerir que as questões se podiam fazer durante o coffee break a seguir, está bem? Então, e está tudo cansado, e já a manifestar esses sinais, vamos ter que fazer